em movimento, mas em especial em movimento, porque se não haver forças, ele fica se movendo para sempre. E esse é uma ideia que é muito difícil para uma pessoa pensar, né, a menos que ela seja um físico maluco, porque a gente sempre vê os objetos parando, né? Quando tu começa assim, a mover um objeto, ele fica se movendo até uma hora que ele para. É bem natural a gente pensar dessa forma, né? Por mais estranho ou diferente que seja, ah, se for uma coisa reta, né? Claro, se for uma coisa reta, por mais lisa que ela seja, sei lá, vai parar. Uma hora vai parar. E para porque tem atrito, né? Claro, se a gente tiver um negócio aqui caindo, né? Ele vai parar só se tiver um chão. Uma hora vai ter um chão, é claro. Mas de modo geral, os objetos param de se mexer, né? Isso acontece por causa das forças de atrito, resistências que tem no meio onde eles se locomovem. Então a gente vai tratar dessas forças de atrito. Elas são tão interessantes que até hoje não existe uma teoria fechada sobre elas. Né? Tipo, como existe por exemplo, uma teoria fechada sobre a gravidade, né? A gente sabe que não tem mais o que tirar dali, pelo menos no modo clássico não tem mais, né? No modo relativístico até tem. Tanto é que o Einstein, por exemplo, corrigiu o Newton e eu corrigi o Einstein. Não, tô brincando, mas eu fiz umas teorias aí no meu doutorado, mestrado, que meio que faz a teoria do Einstein ir além, ir além. De toda forma, esse é o formato geral da força de atrito. Ó, coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, em outras palavras, o atrito está associado com uma grandeza que tem a ver apenas entre a relação do objeto que está se mexendo e o meio. Né? Isso é importante deixar claro, porque o objeto que está se mexendo também tem a ver, sabe? Tanto tanto a área superficial dele, de modo geral, tem, mas isso não importa tanto. O que importa é o material, né? O material ali. Porque pode ser um objeto pequeno ou grande, né? Se for, dependendo do material, ele vai se mexer muito. A questão depende estritamente, assim, do material que ele é feito. Uma coisa muito curiosa é que, por exemplo, o vidro é liso, né? A gente imagina que o vidro seja um negócio liso e tal. Só que se tem um vidro tentando se mexer em cima de outro vidro, não vai. O atrito é um dos maiores que tem na natureza. Então, depende também do objeto. Muito bom. E a outra coisa é a força normal, né? Depende de como o objeto está em cima da superfície, né? Isso é curioso de se pensar, mas se ele tiver de um jeito, ele desliza mais. Se ele tiver de outro, ele desliza menos. É mais difícil para ele deslizar ou não. E essa forma geométrica que ele está em cima do objeto tem a ver com a força normal, que a gente sabe que é uma força que a superfície aplica nos objetos. Muito bem. Então aqui nós temos essa situação, olha só. É curioso que força de atrito está bem aqui no chão, aqui, né? Então, é o que realmente acontece. Beleza? Então é isso. Olha só. Note que o objeto ele tem a tendência de se mover para a direita aqui, ó. Porque está escrito, o movimento é para a direita. Então a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Por isso que, apesar da força normal apontar para cima, né? É só o módulo da força normal aqui. Não é a força normal como um todo. Porque senão a direção seria a força normal. Então a direção é sempre contrária à tendência de movimento. Como a tendência do movimento, aqui o movimento em si é para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Isso da tendência vai ser bem importante em alguns problemas bem específicos. Está aqui a mesma coisa, o objeto está se movendo para cima na diagonal, a força de atrito é para baixo da diagonal. Então, como aqui a força normal é simplesmente a força peso, né, a gente já fez alguns problemas desses, né? Eu tenho com certeza você também. Que quando é horizontal assim, a força normal é igual a força peso. Então a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a força peso. Aqui a força normal é igual a PN, né? Ou seja, a PY, ou seja, a P cosseno θ. Então a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes P cosseno θ. E por aí vai. Muito bem. Ó, aqui ele está até falando, né? Que a força de atrito é a mesma, independente da área. Muito bem. Isso na prática. Na prática talvez não seja tão assim, mas na teoria é o que realmente importa.
Beleza? Beleza. Beleza. Vamos ver. Tá, aí tem um monte de coisas assim, meio simples, né? A gente pode deixar pra lá. A gente pode começar a fazer um aqui. Ó, vamos fazer um fácil, tá? Tipo esse. E depois vamos fazer um difícil. Tá. Tu quer que eu comece pelo fácil ou pelo difícil? Pelo fácil. Tá bom. Então eu vou fazer o fácil. Vamos lá. Deixa eu por aqui. Pronto. Muito bem. Um corpo de massa 2 kg, movendo-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força F de densidade 8, conforme a figura. A figura está aqui. Beleza, é um bloquinho indo para frente. Sendo 2 aceleração que o corpo adquire, determina a intensidade da força de atrito que a mesa exerce no corpo. Tá bom. Bem, para começar a entender essas paradas, a gente tem que colocar as forças que estão agindo. Então, nós sabemos que temos a força de atrito para cá. Opa. A forcinha de peso é normal para cá. Temos a força peso para baixo. E elas são iguais porque o objeto não está nem voando nem afundando. E tem a força de atrito sempre contrária ao movimento. Beleza? Então é isso aí. Show. Muito bem. Agora, continuando, né? Vamos encontrar a intensidade da força de atrito. Como o problema pede só isso, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever sobre, né? O que é uma força de atrito. Esse tipo de problema sempre cai. Você vai cair dinâmica ou vai cair força de atrito na tua prova. N. Então, no nosso caso, o N, né? É a força peso. mg. Portanto, Φ vai ser o Mi, que é... Qual é o Mi? Tem no enunciado? Ah, não tem, olha só. Ele não deu Mi. A gente não sabe nem quem é o Mi. A gente não sabe quem é o Mi. Mas a gente sabe quem é o N, né? Porque a gente tem a massa. Então é 2 vezes 10. Tudo bem até aí? Uhum. Então, descobrindo o Mi, a gente descobriria a FAT, que é o problema PET. Agora, como a gente vai descobrir? Notando que o objeto ele se move, ele se move na direção da força, né? Esses dois aqui, força que o cara está aplicando. Eu não gosto de colocar nenhuma seta. Ah, já está aqui a seta da aceleração, né? Com a mesma cor, né? Que as das forças, porque o diagrama do corpo livre é um diagrama de forças. Então não pode pôr setas de velocidade, setas de deslocamento, assim, porque senão vai se confundir. Na segunda lei de Newton só entram forças. Então, agora nós temos 8 menos Φ igual a massa vezes 2, né? Porque o somatório das forças é igual a MA. Então, o força para frente é o 8. Menos o Φ, que é Mi, é 20 Mi, né? Igual a massa vezes a aceleração. A massa é 2. Nem precisava da massa, eu acho. Apareceu em todos os termos. Ah, não apareceu no termo da força. Vezes a aceleração, que é 2 também, né? Massa 2, aceleração 2. Então, nós vamos ficar com 20 mi. Dá até para dividir todo mundo por 4, né? Isso aqui não faz diferença nenhuma. 20 mi igual a 8 menos 4 é 4. Agora divide todo mundo, vai ficar 1/5. Que é igual a 0,2. É isso, mi é 0,2. Acho que tu tá bem na matemática básica, não precisa ficar perdendo tempo com continha pequena. Então, por isso eu fiz desse jeito. Mas qualquer dúvida é só falar, tá bom? Ah, não, tá tranquilo. E outra coisa também, de modo geral, o coeficiente de atrito é menor que 1, mas isso não é uma regra. Mas de modo geral é. Tá.
O coeficiente de... Ah, e ele não tem unidade também, tá bom? Coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e a mesa. Tá aí, já achei, né? 0,2. Na verdade, eu achei o coeficiente de atrito antes de achar a força. Porque a gente queria a força, né? Então, agora achar a força, FAT é 20 vezes 1,5. Então, a FAT era 4 newton. Agora sim. A intensidade da força resultante que a mesa exerce sobre o corpo. Ou seja, ele quer saber qual é a força normal. Em outras palavras, é isso que ele está pedindo na C. Força normal. Mesa exerce no corpo, força normal. Então, a força normal, ela é igual a peso? Por isso que eu tô achando estranho aqui. Que é igual a... Escreve de um jeito para confundir, né? 2 vezes 10 que é 20. 20 newton. Beleza? Beleza, pô. Então, agora é a tua vez. Eu vou pôr esse problema aqui do ladinho. Beleza? As ideias tu já tem. Ok? Porque a gente não fez um desse, mas é fácil, né? Qual que é o único segredo que existe aqui? É o único segredo que eu vou te mostrar. Tu tem que fazer separado para cada bloco, tá? Se tu quiser, faz tudo junto, mas de modo geral a gente faz separado. Se tu for fazer separado, que é o que eu te recomendo, tu vai ter uma força de tração da corda. E essa força é a mesma, tá bom? Para os dois blocos. Tudo bem? Porque é a mesma corda. Outra coisa, se esses blocos tiverem aceleração, né, se eles não tiverem equilíbrio, daí tu tem que ver aí, a aceleração dos dois é a mesma, tá bom? E se um tiver parado, o outro tá parado também. Então, se tu encontrar a aceleração de um é a mesma do outro. Como tu tem dois blocos, e então tu pode ter até duas incógnitas, né? Duas coisas que você não sabe. No caso, aceleração e atração, normalmente são as coisas que você não sabe, tá? Então, acho que você pode começar. Qualquer coisa é só perguntar. E aí, alguma dúvida? Não, acho que eu tô conseguindo. Opa, aí sim. Dessa vez tu me manda uma foto, tá? É.
Tá, agora eu não sei mais. Ah, é? Manda a foto então. Porque pra fazer a força resultante precisa da outra força, né? Que é esse T aí, eu não sei fazer isso. Então, o T é o mesmo nas duas equações, né? Então, tu tens que resolver um sistema, tu tem que fazer para a equação de um bloco. Me parece que tu fez para um bloco só, né? Sim. Tem que fazer para os dois. Então, deixa eu ver aqui o que tu fez. Por favor, meus alunos, meus queridos alunos, mandem as fotos giradas, né? Porque daí eu Ah, posso, desculpa. eu posso ver, tipo, no próprio, no próprio WhatsApp, senão tem que passar para cá, girar, etc. Opa, desculpa aí. Saúde, pô. Ah, beleza, eu não sei qual bloco é esse, mas eu acredito que seja o bloco de cima, certo? É onde tem É. atrito. Muito bem. De fato, tá tudo certo. O problema é que, como você notou, tá faltando forças, né? É. E você também não escreveu o diagrama do. Quer dizer, você não escreveu a segunda lei de Newton para a direção onde está rolando algo aqui. Por quê? Porque além da força de atrito, né? Força de tração, né, meu caro? Você também tem a força de atrito, que tu até calculou o valor, mas cadê ela desenhada, né? Tá A- desenhado aí, pô. É, eu não vi. É verdade, esse AT aqui. É. tô viajando, tô viajando isso aí. Muito bem, então tu coisou pro lado certo porque a tendência do movimento do bloco para a direita, de fato. E agora, né, como nos interessa de modo geral a direção horizontal, já que é onde o bloquinho está se movendo, né? E ele está sofrendo atrito, a gente diz, né? Vou até passar um fio aqui. A gente diz que a a tração, desculpa, a tração menos a FAT é igual a MA. Se ele está se movendo, só que eu não sei se ele está. Determina a aceleração, sim. No princípio tá. Beleza? Então, Então, tu até não aí tem. eu O teu sei. problema não é só a tração. Eu já tinha dito isso antes, né? O teu problema é a tração e a aceleração. Tu não sabe a aceleração também, certo? Uhum. Teu foco é achar ela. Só que tu fez a equação para um bloco só. Como ficaria a equação para o segundo bloco? Vou fazer, peraí. Beleza. Aí ele não tem normal, porque não tem nada encostando nele. Exato, não tem normal, não tem atrito. Exatamente. E peso, Peso tem, porque ele está na Terra. Sempre tem peso. sempre tem peso. Daí é pra Isso. baixo. É. Entendi. Daí tu percebeste que tu tem o T e o A, os mesmos T e A? É o mesmo T e A. Então tu tem um sistema de duas equações, duas incógnitas, viu? A questão é essa. Não, não entendi não. Tu sabe resolver sistema de duas equações e duas incógnitas, certo? Hum. Qual que ficou a tua equação? Não, então eu não cheguei lá ainda. Tá, tu tem duas forças só. A tração e o peso. Aí fica T menos 100 é igual a 10 vezes A. O peso dele é 100? É, A massa é 10? é.
A massa do 1 tu também tem, né? Então, ó, tu tem um sistema de duas equações, duas incógnitas. Saúde. As únicas coisas que tu não tem aqui é a tração e a aceleração, certo? Fat tu tem, a massa ali tu tem, eu que não coloquei. Certo? Sim. Então, Tá. então como tu não tá interessado na tração, tensão, etc., você isolar ela. Você pode isolar ela e fazer a substituição na outra equação dela. Por exemplo, isola T na primeira e joga na segunda. Daí tu já encontra de cara a aceleração, que é o que o problema tá pedindo, entende? Tá, então, peraí. Eu fiz errado. Quanto que dá isso aí? Não sei, mas o que que tu errou aqui? Não, acho que eu ri na conta. Vamos lá, a primeira. Qual que é a FAT da primeira? Tu nem sabe a resposta, como é que tu sabe que errou? Não, tá estranho. É Não, pode 60. ser estranho. Qual é o problema? A massa do primeiro bloco é 10. Então, 10 vezes a FAT. A FAT tu calculou que é 60, ok. Agora a gente pega isso e joga na outra. Então, ó, isso aqui eu tirei da primeira equação. Agora eu venho na segunda. No lugar do T eu coloco isso. Certo? Sim. Ah, a massa do outro bloco não é 10. Ah, não, as massas dos dois blocos é 10. A massa dos dois blocos é 10. Errei no sinal aqui. Daí vai para o outro lado. 20A igual a 40. Então A. É porque 60 menos 100 é 40, né? Então A igual a 2. Beleza? Tava errado mesmo, porra. Acontece. Não, então, peraí. Eu quero ver onde eu errei. 10 vezes A mais 60, certo. 10A mais 60 menos 100 é igual a menos 10A. Tá, não sei onde eu errei, mas tá bom. Tá bom, entendi. Show. Vamos para outra aí, né? Acho que, bem, isso aí, cara, agora é uma questão de treino para ti, tá? Não vou mais me ater a falar deste conteúdinho, porque nós temos muita coisa para ver. E é isso aí. Daí, ó, eu tava pensando aqui, ó, que tal a gente fazer uma aula, adiantar uma aula para amanhã às 14. Tá bom. Opa, então já vou pôr teu nome aqui. Quero encher de aula tua essa semana aí, né? Porque semana que vem, como eu vou me mudar para Portugal, pode ser que esse horário seja bizarro lá, não sei.
Ou pode ser que seja até melhor. Que bacana, hein, meu? É, sim. Daí, já estamos com as passagens compradas há um tempinho já, o pessoal já organizou lá pra gente morar, bem legal. Daí eu acho que outro dia bom de a gente ter uma aulinha é na quinta. Na quinta também mesmo horário, que tal? Tá bom. Beleza. Mais uma aulinha na quinta. E na sexta. Adiantar 3 aulas, pode ser mesmo Tá horário? bom, tá bom. Show, cara, legal. Essa semana aí vai ser top pra ti, hein? Se prepare. Beleza. Então tá, ó, vamos passar tudo isso aqui, então, mas eu recomendo que você dê uma olhada sozinho, tá? Sim, sim, Porque tu sim. pode pensar muitos outros problemas tensos aqui, né? Eu já vi problema até de resistência do ar na prova. Eu não acho que vai cair de novo, assim, porque é um negócio muito específico. Mas o que muda de uma para outra é que a equação não é a μn, né? A equação da resistência do ar depende da velocidade. Só isso. Tem aqui, ó. Mas não aparece muito, cara. Cadê essa desgraça? É aqui, ó. Isso aqui é uma resistência do ar, por exemplo. O Jesus. meio de densidade do ar, área do objeto, não sei que merda é essa, velocidade do objeto. Daí é isso. Mas é a mesma história. Coloca no plano lá, coloca no diagrama do corpo livre. Sempre a mesma história. Agora, vamos lá. Trajetórias curvilíneas. Ah, isso aparece bastante. O pessoal da banca da FUVEST adora esse negócio aí. A última prova teve umas 2 disso. Muito bem. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos sempre essa situação. Isso aqui ilustra muito bem. Um cara no meio fazendo um movimento circular. Raio perfeito, né? Porque é o tamanho da corda. Então, a gente sabe que se o cara soltasse a corda, a bola iria na direção desse vetor verde aqui, que é o quê? Que é o vetor velocidade. Né? Então, ele sairia para lá. Se a gente tivesse uma situação ideal com velocidade constante, né? Se moveria para sempre. Se o cara fizesse isso no espaço, é isso que aconteceria. A questão é que nós não estamos no espaço. Então tem a força-peso, né? Para baixo. Temos a força-peso para baixo. E temos também a força de tração da corda. Muito bem, tá aí, tudo bem. Não é nada demais. Acontece, né, que quando a gente está trabalhando lá com F igual a MA, de modo geral, a gente leva em conta que a força, né, vai ter ali, vai ser o somatório e tal, e vai ser igual a massa vezes a aceleração. Agora, aqui quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, a gente tem que ter ideia dessa história aqui, ó, resultante centrípeta. O somatório das forças, como essas forças somadas está gerando um movimento circular uniforme, e no ensino médio, né, continhas de vestibular vai ser sempre movimento circular uniforme, então grava isso, porque vai ser sempre assim quando for circular, uniforme, o raio não muda, a velocidade tangencial é constante, né, o módulo dela é constante, tu vai ter então que seria uma força centrípeta. Beleza? Uhum. Então, a força centrípeta, ela não é uma força que está lá no problema. Ah, no meu problema aqui tem a tração, aí tem a força centrípeta, e tem a peso. Não, não existe isso. A força centrípeta é a resultante. Isso é mega importante, isso é mega necessário para tu entender. Da mesma forma que a gente coloca lá, somatório de força igual a MA quando está na reta, aquele MA é a resultante, né? É a resposta da soma de todas as forças. Aqui, no movimento circular, a resposta da soma de todas as forças é a centrípeta. Tá bom? Então é isso. E por que a gente chama de centrípeta? Porque ela é o que mantém o movimento circular. Né? Note que tu concorda comigo que, independente da posição que a bola tivesse, né, a força de tração estaria apontando para o carinha. Note que a força de tração é a única força na direção, ou melhor dizendo, até no plano de giro, não é mesmo? Não tem nenhuma outra força no plano de giro. A força-peso está apontando para baixo, ela não está no plano de giro, ela está perpendicular ao plano de giro. Então a tração aqui é a única força. Então o somatório de todas as forças é a própria tração, que nesse caso pode ser chamada também de força centrípeta. Ela é a força que está mantendo o movimento circular. Então é a força centrípeta. Isso que significa ser centrípeta, entendeu? Uhum. Então, manter o movimento circular. Muito bem.
Então, ó, vamos ver este probleminha aqui. Um pequeno bloco, massa 4, presa à extremidade de um fio, descreve sobre uma mesa, horizontal, perpendicular, movimento circular. Ó, temos o raio aqui. Muito bem, com velocidade escalar de 3, determina a intensidade do bloco. Então, a questão que talvez não está explícito ali, não sei porquê, é que equação, você aqui em especial ajuda um pouco, né? O fato de quando tem movimento circular ajuda bastante o fato de que a própria aceleração centrípeta tem uma equaçãozinha, né? Então, se ele te der dados de velocidade de raio, tu consegue achar aceleração, coisa que não dá para fazer num movimento normal, como a gente estava vendo agora há pouco, né? A única forma era se ele tivesse te dado a velocidade, o tempo, ou te desse sorvetão, vovô ateu, né? Essas coisas. Tu conseguiria achar a aceleração, como nos problemas da aula passada. A gente fez um outro que envolvia isso. Mas aqui tu vai conseguir achar a aceleração sem as equações, sem a segunda lei de Newton, né? Sem fazer somatório de força, etc. Você pode encontrar aceleração se ele te der velocidade e raio. Né? E daí, tendo aceleração, eventualmente tu poderia achar a velocidade e o raio também. Ok? Então aqui ele está pedindo a tração do fio, né? Como a gente tem aceleração, como a gente tem esses dados para achar aceleração, as coisas ficaram um pouco fácil. Porque, novamente, tu vai concordar comigo que o único objeto, que a única força que está no plano de giro é a tração da corda. Não tem mais nenhuma. É a tração da corda, é esse esticamento da corda que mantém esse bloquinho girando um círculo. Então, a única força é a tração. Tração é igual a MA, onde há aceleração centrípeta. Substitui os valores, já era. Tudo bem? Tudo yes? Tranquilo. Então tá bom. Então vamos começar com uma fácil, que tem uns probleminha que pode avacalhar. Quero que você faça uma fácil aí. Ó, tem um monte de coisa, ó. Tem. Cara, isso aqui é clássico. Globo da Morte. Outra coisa clássica que eu vi aqui em cima. Esse negócio aqui, ó, de dar curva. Que a curva é um movimento centrípeto. Tem uma força que joga ele aqui pra lateral. E eu já vou te adiantar qual é. É o atrito. É o atrito que funciona como força centrípeta aqui nesse movimento. Outro caso clássico, pêndulo. E é isso aí. Então, acho que você pode começar por essa aqui, tá bom? 296. E o que eu faço com essa frequência? Oi, desculpa, falou alguma coisa? O que eu faço com essa frequência? Então, a frequência tem a ver com o giro dele, né? Tem a ver com a velocidade, então. Lembra que na aula passada a gente falou um pouco sobre frequência angular e coisas assim? Não. A gente falou sobre frequência Não, angular. sim, mas eu não. Ah, tá. Bem, tu tem que lembrar que frequência tem a ver com a velocidade que ele está girando, né? Então, se é 4 Hz, significa que ele gira 4 vezes por segundo. Não é mesmo? Uhum. Então, com isso, tu vai achar a velocidade. E tem uma Né? fórmula pra isso? Tem uma fórmula direta, né? Então, tu tem que lembrar que a frequência angular, aquele ômega, aquele Wzinho, que a gente viu na aula passada, era ômega igual a 2πf. A gente viu isso na aula passada, né? Ômega igual a 2πf, anota aí, 2πf. E esse ômega também tem a ver com a velocidade tangencial. Na aula passada eu mostrei para você que esse ômega era V, que é a velocidade tangencial que tu quer, dividido por R. Então, ômega é V dividido por R. O V que tu quer dividido por R. Ou seja, tu juntando essas duas equações de ômega que eu acabei de te falar, tu consegue achar essa F aí para encontrar o que tu precisa, né? Que é o V. Beleza? Então V é 12? Que o V é 12? Não sei. Mas chega na resposta final aí, a gente vê.
Mas parece que é, né? Porque com uma frequência dessa, 4 giros por segundo, tem que ser uma velocidade bem alta. E força centrípeta é como? Só não tem aceleração. Tô falando aqui com o negócio fechado. Tu disse que achou a aceleração centrípeta? Não, a força centrípeta é como? Eu só sei a aceleração. Bem, a força centrípeta, como eu vinha falando, é o somatório de todas as forças. Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Só que, né, nesse problema, tu não tem forças aí, né? Então, Ele te deu dados. Então, tu tem que lembrar que, nesse problema, a aceleração centrípeta tem aquela formulazinha, V² sobre R. sim. E ela é a aceleração da força centrípeta, ou seja, a força centrípeta é o mv² sobre R. Entendi. Beleza? Isso aí. Então, quando encontrar, fala. Então deu 288 288 newtons. newtons. É isso aí. Beleza, velho. Tem bastante coisa aí pra tu ler. Eu vou falar pra você. Você lê os exemplos, né? Acredito que você tem muita coisa para estudar, né? Mas lê os exemplos da página 270 e 271, tá bom? Certo. Para a gente poder fazer um rapidinho na aula de amanhã e já ir para outro assunto, beleza? Perfeito. Então tá bom. Valeu! Olha, meu querido. Tchau, tchau. Tchau.